sociedade brasileira a vencer os desafios que nós temos diante desse governo, que é um governo de destruição do Brasil. E, claro, fazer isso em conjunto com as forças de esquerda, as forças progressistas do nosso país. Então ele desejou que a gente tenha um ótimo processo aí nas nossas eleições diretas do PT. Vocês sabem que nós vamos ter PED em mais de 4.600 municípios. Não tem partido que tenha isso, que faça a movimentação das bases que o PT tem. E o PT é uma construção de sucesso. E começou exatamente com uma disposição muito forte, muito firme do presidente Lula e de homens e mulheres que sempre sonharam em ter uma sociedade diferente, mais igualitária e mais justa. Então ele quis passar esse recado, dizer, olha, o PT tem uma grande responsabilidade com o Brasil. E esse processo que vocês estão construindo tem que refletir essa responsabilidade que nós temos. Então, façam o melhor PED aí da vida de vocês, do PT. Vamos fazer um congresso para cima, com a política que o partido quer, juntando as forças progressistas da sociedade. Então, esse foi um primeiro recado. Segundo, que ele está firme aí no enfrentamento a isso tudo, preocupado com a situação do Brasil, sempre, né? Sempre dizendo que o que nós estamos vivendo é uma situação muito crítica no Brasil, de destruição do país, que nós temos que enfrentar essa situação, compor forças na sociedade para enfrentarmos. O Brasil depende disso, depende da nossa força, da nossa atuação e daquilo que nós vamos propor e ajudar a mobilizar. Agora, em agosto, nós temos um calendário de mobilizações importantes, gente. Então, queria reforçar aqui com vocês, porque eu acho que são mobilizações que têm a ver com pautas da sociedade e têm a ver com nós, exatamente a pauta do Lula livre. Porque não tem como a gente lutar por um Brasil melhor, pela democracia, enquanto nós tivermos a injustiça com o presidente Lula. Nós vamos começar nesse dia 5 de agosto com um ato pela saúde, segunda-feira, lá em Brasília, um ato em defesa do SUS, da saúde, dos recursos para a saúde. Então, o pessoal da saúde está se mobilizando. É um grande ato no Museu Nacional de Brasília. E vamos ter também um ato em São Paulo importante, que é um ato ditadura nunca mais. Chamado aí pela Frente Povo Sem Medo, que nós estamos participando, e que é um ato de desagravo à família do pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, de todos aqueles que tombaram perante a ditadura e também aqueles que lutaram contra a ditadura. Nós não queremos mais ditadura no Brasil. Então, mostrar para Bolsonaro, mostrar para essa turma que nós vamos defender a democracia. No dia 7 de agosto, nós vamos fazer um lançamento lá em Brasília, junto com o Fernando Haddad, com as nossas bancadas, com as lideranças das nossas bancadas na Câmara e no Senado, com a Fundação Perseu Abramo, com os nossos governadores, de um plano de emergência para tirar o país da crise. O PT sabe o que fazer, tem proposta para isso, nós discutimos durante a campanha e vamos lançar esse programa, um programa emergencial para o Brasil, e vamos trabalhar com ele em todos os estados brasileiros, mostrando qual é o caminho que nós devíamos seguir para gerar emprego, gerar renda e tirar o povo do sofrimento. No dia 13 de agosto, nós vamos ter grandes mobilizações pela educação e contra a reforma da Previdência. Importante que todos os companheiros e companheiras estejam na rua no dia 13 de agosto. Na maior parte dos municípios do Brasil que nós conseguimos nos mobilizar. Esse ato tem que repetir o sucesso dos atos que nós tivemos nos dia 15 e nos dia 30 de maio. Ou seja, mostrar que nós não estamos coniventes, contentes, que nós queremos mudanças no tratamento das políticas públicas nacionais. Então, dia 13 é um dia muito, muito importante para a gente na luta, na resistência e no enfrentamento. Dia 14 nós vamos ter um grande ato em Brasília também, que é a Marcha das Margaridas. As nossas mulheres, trabalhadoras rurais, do Movimento Sem Terra, dos agricultores familiares, da agroecologia, vão estar em Brasília. Nós estimamos que vamos ter mais de 50 mil pessoas, a maioria mulheres, lutando lá pelas pautas da agricultura, mas pela pauta do povo brasileiro, pela democracia, pelo respeito ao povo, pelos direitos. Então isso é muito importante também a gente acompanhar, divulgar nas nossas redes. Quem puder estar em Brasília está, para estarmos juntos com essas companheiras. E vamos lançar até o final de agosto a Frente Nacional Parlamentar e Popular pela Soberania do Brasil. Um grande ato que nós faremos com diversas forças políticas. Não dá para a gente assistir o Brasil sendo desmontado do jeito que está, sendo entregue as nossas riquezas, Petrobras, Eletrobras, a Amazônia, do jeito que está sendo feito.
e pela soberania popular. Porque não tem país soberano se o seu povo está sofrendo, se o seu povo está desempregado, se o povo está passando fome. Então é muito importante esse ato também que nós teremos pela soberania. Então nós vamos ter uma agenda em agosto muito cheia. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia começa uma campanha, lançou hoje, sobre a conduta de Sérgio Moro frente aos processos da Lava Jato, em especial frente ao processo do presidente Lula. E é uma campanha para mostrar o quanto Moro atuou politicamente nesses processos. Ou seja, quanto a atuação de Moro é criminosa. E foi lançada exatamente hoje, que é aniversário de Sérgio Moro. Porque nós temos que realmente mostrar para o Brasil, discutir com o povo brasileiro, mostrar isso. E deve ter também, agora ainda em agosto, possivelmente no dia 19, um ato com juristas do Brasil inteiro. Já tem 800 juristas que assinaram um manifesto, um documento sobre isso, do Brasil inteiro, para falar sobre a suspeição de Moro. Ou seja, Moro não podia julgar o presidente Lula e pedir por um julgamento justo para Lula. Que, aliás, é o que nós queremos nesse julgamento que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal. Nós não sabemos a data ainda que vai ser reaberto o julgamento no Supremo Tribunal Federal, mas esse processo praticamente está na pauta, porque ele já iniciou a discussão, alguns votos já foram dados, e eu acho que nós temos que fazer todos os movimentos possíveis para sensibilizarmos o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, Moro precisa ser julgado suspeito. E o presidente Lula precisa ter um julgamento justo, que é isso que ele quer. E o que ele tem repetido exaustivamente. Eu não quero nenhuma benevolência, não. Eu quero só ter um julgamento justo por um juiz imparcial. Então esse movimento dos juristas é muito importante. E no final do mês de agosto nós vamos ter aqui em Curitiba um grande evento da agroecologia, que é um evento já tradicional no Paraná. Vão ter milhares de pessoas aqui reunidas e nós vamos aproveitar com esse movimento para fazer um grande ato pela liberdade do presidente Lula. A ideia, está aqui o bajo que eu vi aqui, depois pode passar os informes, se é no dia 30 ou no dia 31, mas a ideia é a gente engrossar o movimento, o ato da agroecologia por Lula livre, trazendo gente de todo o Brasil, trazendo os movimentos sociais, trazendo o povo para a rua, colocar milhares de pessoas para mostrar que nós queremos a liberdade do presidente Lula e o seu julgamento justo. Então o mês de agosto, gente, tem muita coisa para acontecer, tem muitas ações para acontecer e nós precisamos estar junto com essas ações, porque tudo isso é acúmulo de força na luta que nós estamos fazendo para esse governo. E eu não tenho dúvidas que esse acúmulo de forças com esses eventos todos, com essas ações, vai gerar eventos maiores da sociedade brasileira. Ninguém aguenta mais Jair Bolsonaro, passou de todos os limites. Quer dizer, um homem que invoca os porões da ditadura, que faz o que fez, das declarações que dá, não pode presidir o país. É um homem que devia ser interditado, como já disseram por aí, né? Só que quem pede interdição é a família. Mas nós vamos discutir também com os partidos de oposição, com as frentes progressistas, quais são as medidas que nós podemos tomar em relação a isso tudo que está acontecendo. Então eu queria que vocês se preparassem aí para o mês de agosto, gente. É muita mobilização e nós temos que estar atentos nas ruas e nas redes sociais. E eu sei que aqui tem gente de luta que vai estar junto com a gente e o pessoal que está nos ouvindo aí também pelas redes sociais. Acho que a situação desse pessoal que teve frente à Lava Jato é uma situação que se complica. Hoje, o que foi revelado sobre as conversas do Dallagnol de ir para cima de ministro de Supremo, mostra que nós tínhamos, ao invés de uma procuradoria, ao invés de uma procuradoria da República, de um Ministério Público que fizesse o seu papel, uma polícia política, não se dedicava aos fatos, mas assim a investigar pessoas e pessoas que eles julgavam que poderiam estar contra eles. Isso nós não podemos admitir. Então eu não tenho dúvidas que medidas têm que ser tomadas. E as instituições brasileiras precisam fazer isso. Do Supremo Tribunal Federal aos conselhos, seja do Ministério Público, seja o Conselho Nacional de Justiça, para que a gente tenha condições de essas pessoas responderem pelos atos que estão fazendo. São muito graves as revelações que nós tivemos nesses últimos 2 meses e mostram cada vez mais a atuação política. Aliás, a penúltima revelação mostrando que Sérgio Moro soltou a delação do Palocci, mesmo não acreditando que aquela delação pudesse ter conteúdo probatório, que era uma delação fraca, mas uma semana antes da eleição
presidencial para prejudicar a campanha do Haddad, fortalece mais ainda as ações judiciais que nós temos na Justiça Eleitoral, que lá atrás nós já pedimos. Está errado. Nós tivemos um processo viciado, praticamente fraudado da eleição da presidência da República. Jair Bolsonaro só ganhou porque primeiro prenderam o Lula e depois interviram politicamente nas eleições para não deixar Haddad se eleger presidente da República. Isso é muito grave. Nós pedimos a cassação da chapa de Bolsonaro e de Mourão. E isso com certeza tem consequências no processo político, né? Até de chamar uma nova eleição. Então nós precisamos estar atentos a tudo isso. Acho que nós vamos ter um segundo semestre de grandes embates e grandes discussões, e para nós continua, dentro de todo esse processo, uma centralidade total, que é a bandeira da liberdade do nosso presidente Lula. Não tem democracia nesse país restabelecida, não tem democracia nesse país fortalecida enquanto nós continuarmos tendo Lula preso. Ou seja, uma pessoa injustiçada e, mais do que isso, que representa as conquistas que o povo brasileiro teve ao longo desses anos e que estão sendo destruídas por esse governo. Então esse é o recado para a gente continuar firmes e fortes. Às vezes as situações são difíceis, mas a gente nunca fraquejou. Desde o início nós sempre fomos altivos e fomos à luta. E é isso que garante as conquistas e vitórias. É sempre um processo e sempre um acúmulo de forças. Por isso eu não tenho dúvidas. Com a garra, com a força de vocês, com a gana que nós temos, nós vamos conseguir reverter essa situação. Então um grande abraço, companheiras e companheiras. E estamos na luta. Lula livre! Lula livre! Partido é dos trabalhadores! Partido é das trabalhadoras! Partido é dos trabalhadores! Partido é das